Você abra aí a sua Bíblia em Mateus 11. Quando você abrir a Bíblia, você glorifica o nome do Senhor, dá aquele amém, aleluia e amém, glória a Deus. Mateus 11, a partir... Eu vou ler, ia ser do 27, eu vou ler a partir do 25, amém? Mateus 11, a partir do 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Paizinho amado, nós agradecemos por tua palavra. Entendemos que ela é viva, ela é dinâmica, ela é aquela palavra, Senhor Deus, que é descrita nas tuas armaduras como a espada, aquela que entra em nosso corpo e separa a alma e o espírito, entra bem nas juntas, entre as juntas e a medula, Paizinho amado, trazendo a cura necessária para o nosso ser. No nome precioso e poderoso de Jesus, fica com a nossa mente, com todo o entendimento, a distração no nome de Jesus repreendida está, seja pelos pensamentos, seja pelas atitudes, mas no nome de Jesus, nós repreendemos e declaramos assim ao Senhor, no nome de Jesus, amém? Podeis sentar, meus amados. Eita Jesus! Quando eu estava lendo essa passagem, estava buscando algumas palavras e alguns versículos, e Deus me inclinou primeiramente de falar sobre a relação de Paulo e Timóteo, porque Paulo para com Timóteo era uma relação de pai e filho. Para quem leu Timóteo agora, a primeira carta de Timóteo, no primeiro capítulo, no versículo 2, ele vai dizendo: Timóteo, meu filho amado. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 1 lá, e versículo 2, ele diz: ao meu filho Timóteo. Meu filho na fé, ele diz em uma das cartas, e na outra ele faz meu filho amado. E quando eu saí aqui no domingo, depois daquela ministração, eu falei algumas situações do que ocorreu já aqui na igreja. De alguns quando chamavam que eu normalmente não sou meio que nem a favor, mas é como se eu não soasse muito bem ao meu ouvido quando me chamam de pai. Por que não me soa muito bem? Porque quando a gente vai olhar a relação de Timóteo e Paulo, vocês vão ver que é uma relação de tamanha intimidade, mas de tamanha intimidade que ele consegue perceber em Timóteo o que faz mal a Timóteo. E Timóteo consegue perceber em Paulo o que faz bem nele. E eles conseguem, nessa relação em cumplicidade, de ter esse entendimento. E nós só conseguiremos chamar alguém de filho a partir do conhecimento da sua intimidade com ele. Quando nós lemos lá em Mateus, está aqui aberto, nós vamos ver assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Não há como ter uma relação de intimidade paterna se eu não tiver intimidade. A intimidade de Jesus Cristo com o nosso Pai era tamanha que eles eram um só.
Será que para você declarar para uma pessoa que ele é o seu pai, ou na sua vida cotidiana, na sua rotina diária, na sua casa, esse homem que foi constituído como o seu pai, você conseguiria dizer: eu e meu pai somos um? Você conseguiria ter o tamanho dessa intimidade, dessa relação, desse relacionamento com ele, de dizer: eu e meu pai somos um? Muito provavelmente não. Deus nunca errou com Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca errou com o nosso Pai celeste. Mas nós nos baseamos nos erros e acertos do nosso Pai terrestre. E eu, enquanto figura carnal, uma figura de identidade masculina, uma figura que tem uma identidade paterna, porque eu sou pai, a partir do momento que alguns chamam pastor, o vidro chega a tremer. Eu faço: meu Deus, como é que eu vou falar? É por isso que no domingo passado eu disse, quando eu estou conversando com os meninos, eu digo: eu não sou seu pai. Porque a lacuna emocional está lá instalada. E qualquer figura masculina que chegar, esse é o meu pai que está sendo apresentado a mim. Negativo. Porque essa figura de pai na fé, um pai que vai ficar presente, de tamanha intimidade, é a partir de um relacionamento sincero, um relacionamento aberto e um relacionamento verdadeiro. Paulo e Timóteo, eles não tinham nenhum tipo de empecilho na conversa entre eles. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo 5:23 para tu ver o que é que Paulo, da tamanha intimidade que ele tinha, do que ele instruiu Timóteo. Primeiro que a carta, no versículo 5, você vai ver uma exortação de Paulo para Timóteo. Timóteo, olha, fala aquilo que eu te dirigi. Tu vai lá para conversar com todos da igreja, mas fala aquilo que está incumbido. Porque a intimidade de pai e filho faz com que o filho, ele traga em seus lábios todas as inspirações que o pai trouxe. 5:23. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler a partir do 21, mas se grava no 23, tá? Eu vou dar uma entonação. Ele diz assim: eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas coisas sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Ele está dizendo a Timóteo, tá? Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Aí vem o 23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha para cá. Como é que eu ia saber, eu sendo Paulo, que Timóteo teria uma fragilidade no estômago? Como é que eu iria saber que Timóteo, por conta da fragilidade do estômago dele, ele era acometido a muitas enfermidades? Como é que eu iria saber que ele precisaria tomar vinho, um pouquinho de vinho, para poder ficar sã? Pela intimidade, pelo relacionamento. E eu fico vibrando quando Paulo diz: olha, eu te exorto solenemente, na presença de Deus, na presença de Cristo e na presença dos anjos eleitos. Ele chamou toda uma comitiva para dizer: Timóteo, olha, tu sabe o que tu fosse fazer aí,
porque tu estás aí trazendo a inspiração que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu depositei no teu coração, porque eu estou sendo impedido, eu estou preso, Timóteo. Será que você consegue traduzir a inspiração do Espírito Santo que foi revelado a seu pai do mesmo jeitinho que ele gostaria? Muito provavelmente não. Porque eu e meu pai, nós não somos um. Quando nós começamos a nos tornar um, sabe o que acontece com a gente? A palavra DNA, ela começa a acontecer. O Deus nos adotou, esse ciclo sanguíneo, esse código de identificação sanguínea que está remetido ao céu, ele começa a brotar na gente. E nós não iremos fazer, como Paulo disse, eu não vou falar com Eric, porque eu gosto mais de Eric, e vou deixar Diego lá de fora. Não, eu vou falar com Diego, vou deixar Igor lá. Não é por favoritismo, não é por parcialidade. A palavra de Deus, quando diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo que independente de quem seja, eu vou tratar da mesma maneira. Como é que eu quero tratar as pessoas como meu pai, se eu não tenho identificação emocional para isso? Eu preciso ter a minha identificação emocional já resolvida para poder eu chamar alguém de meu pai. E essa figura só vai ser preenchida por Deus lá do céu. Porque senão você está colocando novamente uma pessoa de figura masculina presente na sua vida para poder você dizer, eu agora tenho um pai. Às vezes é o marido, eu agora tenho um pai. Às vezes é o seu patrão, agora eu tenho um pai, porque ele cuida de mim. Essa atenção precisa ser muito clara para a nossa vida, para que a nossa vida com Deus, ela não se torne uma frustração. Por que frustração? Porque o homem, carne e osso, ele erra. E se nós formos nos basear somente pelo erro, vai gerar uma frustração na expectativa que nós criamos naquela pessoa. É por isso que eu, particularmente, eu não vou dizer para vocês que fica bem do meu ouvido chamar de pastor. Porque eu sei a minha identificação. Para muitos é maravilhoso se chamar de pai, porque isso não está sendo trabalhado nele. É maravilhoso quando os nossos filhos estão começando a balbuciar palavras e eles começam a falar papá. Quem é pai sabe. A mãe fica retada, diz logo, eu carreguei 9 meses e a primeira palavra do pirraia, do meu filho, é papá. Não é verdade, mães? É ou não é? Eu queria escutar a mamãe primeiro. Biologicamente, a dicção da criança, ela não é preparada para falar palavras muito complexas. Então, mamãe é complexo. Quer dizer que as mulheres são complexas também, né? Então é mais difícil. Mas biologicamente, a fonética, né, da criança, ela não foi preparada de início para falar essas palavras mais complexas. Então, mamãe, nasal, então todo esse estudo fonético, na criança ela não consegue produzir de início, porque ainda está em formação. Papai é diferente, ele já é mais acentuado, então ele consegue produzir isso. Mas eu entendo também que isso é uma direção de Deus. Eu entendo particularmente que é uma direção de Deus, não para que o pai ele pudesse ficar comemorando porque foi o primeiro a ser chamado,
Mas eu entendo que o coração puro da criança, quando ele diz papai, eu entendo que ele está clamando por nosso Pai no céu. Porque a figura nossa, enquanto homem aqui na terra, de identificação, ainda está muito sendo montada na cabeça dela. E ela começa, papá. Aí, para nós, aí pega homens, tá? Nós, homens, que não temos a nossa paternidade bem resolvida, iremos adorar, na palavra adoração mesmo, que é aquela adoração que não é para Deus, nós iremos adorar a palavra que sai da boca dos outros para conosco. Eu creio muito que aqui nós seremos pais e mães de nações. Mas para poder ser pai e mãe de nações, a gente precisa tratar a nossa própria paternidade. Nós precisamos tratar como nós somos pais. Porque a partir daí, a palavra quando vier, naturalmente, você vai conseguir. E eu digo por experiência própria. Você vai conseguir identificar se aquela palavra pai está saindo da boca é por uma dependência emocional, ou se aquela palavra pai que está saindo da boca é por uma resolução da paternidade. Isso vai soar muito, muito claro no ouvido. Outro momento, porque particularmente eu não vejo dessa maneira. Quem tem pai aqui que ainda é vivo? A maioria aqui tem pai que ainda é vivo. Como é que você vai colocar uma outra pessoa que você não tem conhecimento no lugar do seu pai? Sabe por quê? Emocionalmente ainda não tratado. Eu prefiro que aquele coisa fique bem distante e quer colocar outro no lugar? Como é que pode ser isso? Como é que pode ser essa relação? Não podemos dar esse luxo de tratar a nossa vida com a outra pessoa dessa maneira. Então, povo santo, quando você reler lá em Mateus, eu vou abrir lá novamente para poder ler do jeito que está lá. Ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho. Não há condições nenhuma de eu conseguir falar pai para uma outra pessoa se eu não conheço quem é meu pai verdadeiro. Eu não estou dizendo que você vai querer um relacionamento íntimo com ele, não é isso, porque você sabe o que é que você sofreu com ele, pela distância dele, pela ausência, por tudo que ele provocou na sua vida. O que eu estou dizendo é que a partir do momento que eu começar a amar essa pessoa, pode ter certeza que cada espaço vazio no seu coração vai começar a ser preenchido. Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Entre nós, você que está em casa também, quem ainda tem espaço vazio no coração por conta do pai? Doeu a resposta? Consigo encontrar alguns buraquinhos na vida? Às vezes nós queremos colocar esses buraquinhos em outra pessoa e não vai adiantar. Vai ser frustrante da mesma maneira. Aí eu dou uma dica. Esse buraquinho onde você encontrou na sua vida, a partir dessa pergunta, coloca Deus lá. Começa a direcionar esse amor que você tem por Deus lá naquele lugar. Começa a trazer esse entendimento. Eu já presenciei, gente.
Eu já presenciei um pouquinho do testemunho. Pessoas que estavam presas dentro de um cativeiro da paternidade, porque gostaria que tivesse entrado nos 15 anos, uma mulher, nos 15 anos com o pai na mão. Pessoas que queriam ter entrado no casamento com o pai. Pessoas que queriam ter representatividade masculina de seu pai nos lugares que eram de celebrações. E as pessoas ficaram presas naquele cativeiro, ficaram presas naquele lugar. E a vida da pessoa continuou, mas ela estava presa naquele lugar. A figura paterna estava maltratada. E aí, querendo evoluir no Senhor, querendo avançar no Senhor, mas não consegue, enquanto não resolver essa questão da orfandade. Eu entendo que Deus trouxe essa direção, não foi nem para mim, enquanto homem, figura paterna, para esse mês. Ele trouxe para a nossa pastora Elis. O Senhor revelou para ela qual seria a temática desse mês aqui na nossa comunidade. E eu conversando com alguns, eu vejo em Elisa uma figura bem resolvida na paternidade. Talvez eu esteja caminhando na resolução de todos os problemas que eu pude ter no relacionamento com meu pai. Não estou dizendo que ele foi um péssimo pai, não, tá? Pelo contrário, meu pai foi um ótimo pai. Eu que estava enxergando ele de uma maneira diferente. E cada vez que eu enxergava, eu colocava uma figura que não era uma figura dele como pai. Se a gente às vezes quer colocar a nossa responsabilidade no outro, mas não é nossa. Chama a responsabilidade de ser filho para você mesmo. E você vai conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida. Muita gente está preso sem saber o que fazer. Muita gente não sabe qual é o direcionamento de vida. Muita gente não sabe o que é que tem como chamado, como propósito de vida, porque não ainda chegou para ter o relacionamento com Deus como Pai. Antes, no versículo, mesmo no mesmo capítulo, no versículo anterior, ele vem dizendo assim, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus estava dizendo que todas as revelações que estavam guardadas em Deus foi revelado pela vida dele e nele. Deus quer revelar também as pérolas que ele tem lá no céu para filhos que têm a mesma relação com o Pai. Você quer ser o proclamador de Deus aqui em terra? Você quer ser ou só quer ser aquele que fica: vou hoje, não vou hoje, vou falar sobre Deus, não vou falar sobre Deus? Você quer ser o quê? Você quer ser profeta? Vamos pegar os 5 dons ministeriais. Você quer ser mestre? Você quer ser profeta? Você quer ser evangelista? Você quer ser pastor? Você quer ser apóstolo? Você vai ser isso. E você vai dar um show para a glória do Senhor quando você se tornar filho. Antes disso, você pode até ser, mas o Senhor ainda vai ficar impedido de se revelar por meio da sua vida, por conta da sua paternidade mal resolvida. E o coração, meu coração com eu e com o Pai somos um. Através de você, as pessoas têm conhecido a Deus como Pai, ou através de você, as pessoas têm conhecido um Deus soberano? Porque tenha certeza, se as pessoas estão conhecendo Deus como Pai,
elas estão sendo amadas de uma maneira que você não consegue compreender. Mas se as pessoas estão conhecendo você como Deus todo soberano, você está fazendo imposição de regras e leis que vão matar as pessoas. Timóteo foi indicado por Paulo para exortar uma igreja. Timóteo foi indicado por Paulo para poder chegar lá e dizer: você só precisa falar sobre isso. Você só precisa falar sobre aquilo. Não se envolve com o pecado de ninguém, não. Olha, te mantém puro. E dentro da tua saúde, toma isso, que é para você não adoecer. Timóteo, quando foi ter relacionamento com Paulo, Timóteo era pequenininho. Foi uma das minhas inspirações a partir do Evangelho. Porque todo mundo dizia: não, ele é muito novo para poder liderar, ele é muito novo para poder fazer alguma coisa no reino. Ele é muito novinho, ele e ela, na realidade, porque sempre foi eu e Elis, tá? Ele e ela. Eles são muito novinhos para poder discipular. Eles são muito novinhos para poder liderar a arca. Eles são muito novinhos para poder fazer isso. E aí foi quando Deus apresentou Timóteo e Jeremias para a gente. Não fique intimidado pelo tamanho que você é, não. Fique liberto pelo tamanho da intimidade que você tem com o Pai. E aí você vai ser usado por Ele. Cada vez mais. Seja só íntimo com Ele. Não tem segredo. Intimidade tem segredo. Quem é casado aqui sabe qual é o tamanho da intimidade quando está no quarto? Não sabe o tamanho da intimidade? De deitar agarradinho. Não é isso? Eu particularmente, eu viro para o outro lado. Mas você não sabe o tamanho da sua intimidade quando você entra na sua casa, que o seu esposo está com aquele samba canção andando para um lado e para o outro. A sua esposa está com aquela roupa que às vezes está com furo, que quando chega uma visita ela sai correndo para trocar. Não tem isso? Isso não é intimidade ou não é intimidade? É intimidade ou não é intimidade? Faça dessa intimidade com o Senhor. Não tente criar uma máscara para poder ficar junto com Ele. Você não precisa de máscara para ficar junto com Ele, não. Você só precisa ser você mesmo. E sendo você mesmo, tenho certeza que a partir disso, Ele vai se revelar por meio de você. Amém, povo de Deus? Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. E eu tenho certeza que Ele tem preparado uma geração de filhos. Ele tem preparado uma geração de filhos que irão proclamar o amor do Pai sem que o coração ainda tendencie para uma dependência. Tenho certeza disso. Porque o amor do Pai é que supre tudo. Se eu fosse tratar todo mundo como meus filhos, Jesus do céu. As meninas às vezes olham para mim: papai. Isso é, minha filha. Contigo é papo reto, não tem muito que enrolar, não. Essa semana mesmo eu estava com Eloá correndo, né? Eloá, vai fazer a tarefa. Eloá, chega, você tava um pouquinho, dava Eloá, vem cá, Eloá. Tu me conhece, Eloá. Eloá, vem cá, você tá aqui. Fica aí, sim. Mas papai, fica aí. Só sai quando eu disser. Tô lá no sofá. Depois de um tempinho, vamos fazer de novo. Vamos. Tratar como filho é diferente.
Por isso que Paulo tinha tamanha liberdade de tratar Timóteo, tamanha liberdade de tratar aqueles que ele criou na fé, de dizer: faça só o que está previsto. Não invente firulas, não. Você só precisa andar na linha reta, não precisa dar estrelinha, não. Você só precisa falar aquilo que foi colocado. E Paulo, como conhecedor do filho que fez no Senhor, ele sabia que Timóteo só iria fazer aquilo que foi encarregado. Nós às vezes escutamos a direção de Deus, minha gente, e a gente quer colocar o tempero nosso. Imagina de um ser humano dizer: Cília, olha, tu vai lá, faz um exemplo, tá? No nome de Jesus. Cília, vai lá, faz não sei o que, não sei o que, pinta azul, quando vê tá azul com um pedacinho rosa. Porque nós somos assim. Então, até estabelecer o nosso coração como um coração de filhos com o coração do Pai, isso é um processo, mas é um processo gostoso a ser vivido. E no final de tudo, nós estaremos aqui dizendo: poxa, o meu coração agora, as pessoas olham e me veem como filho de Deus. Não é só, ó, o homem de Deus, ó, a mulher de Deus, não. É muito mais do que isso. É ter a razão dentro de você de olhar e dizer: meu Pai, o Senhor se gloriou em mim. Amém, povo santo?